Vamos dar continuidade ao nosso estudo. No vídeo passado, nós estávamos comentando sobre a inervação da córnea e naquele momento nós já começamos a falar sobre as camadas da córnea, né? Então, a partir de agora, nós vamos aprofundar um pouquinho na histologia desse tecido e ainda continuaremos, dependendo da estrutura, fazendo alguns comentários a respeito da fisiologia corneana. Então, revisando aqui, da camada mais externa para a camada mais externa, a córnea ela é composta por 5 camadas. A princípio, 5 camadas. Depois, lá na frente, vocês vão entender por que a princípio. Então, nós temos mais exteriormente, mais anteriormente, o epitélio, a camada de Baumann, o estroma corneano, a membrana de Descemet e o endotélio corneano. Numa visão no corte histológico, né, de anterior para posterior, de externo para externo, epitélio, membrana de Baumann, estroma corneano, membrana de Descemet e endotélio. E, para a gente começar, vamos falar sobre o epitélio corneano. O epitélio corneano representa em sua espessura 10% de toda a espessura corneana. Então, o epitélio corneano tem uma espessura de 50 a 55 micrômetros, representando, então, 10% de 550. O epitélio corneano ele é composto por epitélio escamoso estratificado não queratinizado e formado por 5 a 7 camadas de células com um turnover, ou seja, uma renovação próxima de 7 dias. Vamos começar o estudo do epitélio através da sua camada mais superficial, que são as células superficiais. Então, dessas 5, 7 camadas de células que compõem o epitélio corneano, nós temos as mais superficiais, que compõem de 2 a 3 camadas de células pavimentosas com núcleos picnóticos, ou seja, núcleos deslocados para a base, que sofrem descamações. Estas células superficiais do epitélio, elas possuem microvílulos. Elas possuem elas aumentam a superfície de contato do epitélio corneano com o meio externo, fazendo com que nós tenhamos uma área de contato maior entre o epitélio corneano e o filme lacrimal. Nesses microvílulos das células superficiais do epitélio, nós encontramos os glicocálices, que na verdade é um conjunto de cadeias de carboidratos aderidos externamente às proteínas, às glicoproteínas da membrana plasmática das células superficial. E esses glicocálices, essas estruturas, esses conjuntos de cadeias de carboidratos, conferem uma propriedade hidrofílica à superfície anterior da córnea, interagindo com a mucina do filme lacrimal. Então,
dentro das microvilosidades da camada superficial do epitélio, nós temos os glicocálix que fazem essa ligação do epitélio corneano com a mucina do filme lacrimal. Então, quando a gente tem essas perda de glicocálix, nós temos olho seco, né? Nós temos instabilidade do filme lacrimal que não se adere ao epitélio corneano. Além, essas células superficiais, além de terem essas microvilosidades, são células unidas por zônulas de adesão, ou zônula occludens, ou em inglês, aqui ó, tight junctions. Então, nas células superficiais do epitélio corneano, nós temos estruturas que colaboram com a baixa permeabilidade às substâncias da lágrima. Então, as células superficiais do epitélio corneano funcionam também como barreiras à permeabilidade de substâncias lacrimais. Essas tight junctions que estão presentes nas células superficiais do epitélio são as junções compostas de duas proteínas, claudina e ocludina, são junções entre as camadas mais externas de células adjacentes que estabelecem uma barreira à entrada de macromoléculas, lipídios e proteínas no espaço intercelular. Então, nós temos essa camada de células superficiais. Logo abaixo das camadas de células superficiais, nós temos a camada de células aladas, que é uma região do epitélio formada de 3 a 4 camadas de células poligonais. As células mais periféricas, essas células poligonais, sendo que as mais periféricas, as mais anteriores, adquirem esse aspecto alado. E nessa porção intermediária do epitélio corneano, nós temos estas células aladas que são unidas por 3 tipos de mecanismos: as interdigitações, né, os desmossomos e as junções de adição. Então, nós temos aqui representado os desmossomos. Além desses desmossomos, nós temos interdigitações e junções de adesão. Então, nessa fase aqui desse desenho aqui, seria legal a gente já começar a pensar, relembrar os tipos das ligações celulares que existem entre estas células, né, interações muitas vezes entre célula e algumas vezes entre célula e matriz celular. Então, nesse quadro aqui, nós temos junções comunicantes, que são as gap junctions, então, entre as células, demonstrando uma relação de sinalização entre elas, tanto de sinalização quanto de nutrição. Então, as células do epitélio são metabolicamente ativas e
muito interligadas do ponto de vista fisiológico, através dessas gap junctions, junções, uniões comunicantes. Do ponto de vista estrutural, as células do epitélio corneano elas se juntam, se acoplam através também dos desmossomos. E estas células, principalmente as células do epitélio, principalmente as células basais, que nós vamos comentar delas lá na frente, elas se aderem à membrana basal e à camada de Bowman através dos M-desmossomos. Né? Então, as gap junctions permitem a passagem de pequenas moléculas entre as células, estão presentes nas células aladas e nas células basais. Os M-desmossomos os M-desmossomos e os desmossomos estão presentes em todas as camadas, porque essas estruturas conferem a unidade estrutural deste tecido, e as zonas ocludens, que nós já comentamos, estão presentes nas células superficiais do epitélio corneano. Então, vamos para frente, e agora já comentamos um pouco sobre as células superficiais e as células aladas. Agora vamos comentar sobre as células basais, que são células prismáticas com núcleos ovais, que são as células que compõem a parte mais interna do epitélio corneano. Estas células, elas são originárias das células pluripotentes do limbo. Então, no limbo, na periferia da córnea, na transição córneo-escleral, nós temos um arcabouço, nós temos ali um celeiro celular de células pluripotentes que levam nesse turnover celular a regeneração e a troca das células do epitélio corneano através de suas células basais. Então as células elas são produzidas no limbo, elas são diferenciadas no limbo e elas vão se diferenciando, adquirindo conformações específicas à medida que elas vão se superficializando. Né? Então elas começam basais arredondadas e elas vão ficando prismáticas, as células basais vão virando células aladas e depois disso células superficiais. Importante lembrarmos que os M-desmossomos aqui, eles promovem a adesão das células basais do epitélio celular à sua membrana basal. E, por último, para terminarmos a explicação, né, a comentar sobre o epitélio corneano, nós vamos comentar também sobre a membrana basal. A membrana basal ela é sintetizada pelas células do epitélio, pelas células basais, e a membrana basal tem a função de unir o epitélio corneano à membrana de Bowman. E como é que isso acontece? Então, os M-desmossomos da membrana basal, eles atravessam a membrana basal. Então, desculpa, os M-desmossomos das células basais atravessam a membrana basal e se ancoram
ao estroma corneano na membrana de Bowman. A membrana basal, ela tem a função, além de promover essa ligação do epitélio com o estroma, a função estrutural e além dessa função estrutural, ela tem uma função de guia para a migração celular do limbo ao epitélio. Então, se nós temos uma lesão epitelial, estas células, através da membrana basal, elas atingirão essa região, às vezes lesionada, para uma reepitelização. E pensando nisso, falando nisso, vamos comentar um pouquinho na fisiologia da cicatrização corneana. Então, a cicatrização epitelial. Então, nós temos 3 fases da epitelização, né, da cicatrização epitelial. Então, quando qualquer injúria leva à perda do epitélio corneano, nós temos imediatamente a propagação de 3 fases, começando com a migração celular, a proliferação celular e a proliferação e maturação. Então, após o dano celular, as células vizinhas, circunvizinhas, se migram ativamente, né, aproveitando, né, a membrana basal como guia, e às vezes elas podem migrar mesmo sem a presença da membrana basal neste primeiro momento, e caso essa membrana basal não esteja presente, ela é sintetizada por essas células iniciais que migram, e a partir destas células, dessa membrana basal, nós temos a proliferação de células basais provenientes do limbo córneo escleral, e estas células basais, com o passar do tempo, após a proliferação, depois da migração e a proliferação dessas células basais, ocorre uma maturação, ou seja, as células basais começam a adquirir novos formatos, se diferenciando em células aladas num primeiro momento e depois em células superficiais. Então, começamos a partir disso, compreendemos que a cicatrização epitelial, ela se dá de forma centrípeta, porque a migração e a proliferação celular se baseiam, têm seu início nas células limbares, e as células limbares elas contornam a córnea, e aqui nessa figura nós percebemos muito bem a epitelização se dando de forma centrípeta, da periferia para o centro, e essa cicatrização se dá também da camada mais profunda do epitélio para a camada superficial. Bom, comentamos agora, terminamos de comentar sobre o epitélio corneano. No próximo vídeo nós vamos comentar um pouco sobre a membrana de Bowman e o estroma corneano. Até mais, vamos lá. Tá grande, mas está acabando. Falta só mais uns 3 ou 4 vídeos. Beleza? Um abraço.